Começando nossa gravação, já estamos aqui há uns 20 minutinhos, conversando um pouquinho, nos recebendo e fazendo um check-in. Já fizemos um check-in em gravação, né? E hoje, dia 25 de junho, nosso último encontro do semestre, para a gente falar do capítulo 6. O capítulo 6, cadê o nome dele aqui? Ops, é grande, né, esse capítulo? Eu achei maior por enquanto. Por enquanto é o maior capítulo desses iniciais, né? O tema é pedir o que enriquece a vida. Para a gente começar esse capítulo, é assim, agora tratando, né, especificamente do capítulo, eu queria só resgatar entre nós aqui, né, resgatar os nossos combinados. Então, o primeiro combinado que nós fizemos lá no primeiro encontro foi justamente da gravação, e até, né, a partir da conversa que a gente teve não gravada, o quanto é importante e bom, né, a gente ter feito esse acordo e ser comum para todo mundo. De toda forma, fica também o espaço para que, se sentir, né, algum desconforto, se tiver qualquer coisa que você fala, eu queria falar um negócio, mas não queria que gravasse, a gente já para na hora a gravação, que é o melhor, porque aí, né, já está editado, não precisa nem editar, né? Ou se depois também, se tiver algum desconforto, acho que eu falei demais, não fiquei muito confortável de saber que vai ter uma gravação, né, ali, pode falar com a gente tira do ar, aprende a editar e devolve para lá sem essa parte, tá? Eu queria que ficasse muito, muito confortável e que fosse sempre um espaço, né, não comprometendo aí nosso espaço de segurança e de compartilhamento aqui do tema, que sempre foge, né, e é bom que essa é a ideia, né, a teoria é fácil, é a prática que são elas, né, e quando vem a prática, vem as nossas vivências, as nossas experiências, coisas que a gente passou e que é muito bom e ajuda muito quando a gente compartilha. Queria até reforçar, o professor fala demais, né? Mas eu queria reforçar, tem um estudo de uma colega de doutorado que ela falou sobre escuta transformadora, e ela traz justamente o quanto é importante, o quanto tem de transformação mesmo, quando a gente escuta alguém falar a experiência dele e reflete sobre a nossa. Porque aí a gente reflete por vários ângulos, né? Nossa, é assim que tal fulano pode estar sentindo e eu não tinha percebido. Ou, meu Deus, eu já fiz isso e eu não sabia que podia impactar dessa forma para outra pessoa, né? São só alguns exemplos de quantas coisas podem, né, nos atravessar de alguma forma quando a gente escuta com atenção o outro. E aí ela traz isso como uma tese de doutorado, né, que a transformação vem de você escutar a experiência do outro, o que o outro passou, o que o outro fez, né, algumas coisas assim. Então, valido aí, só queria, né, mais uma vez, validar esse espaço, né, e o quanto a gente aprende por meio deles, então não deixar de compartilhar também nossas experiências. Por outro lado, tem o cuidado com o espaço, com o tempo, né, e também para a gente não monopolizar o tempo, que foi uma coisa que a gente falou no último encontro. No último encontro, não. No segundo encontro, complementando ainda esses combinados. Então, lá na... deixa eu só desligar aqui, começou a tocar. Deve ser claro. Boa noite, Luciana. Então, eu peguei até aqui do grupo, então a gente falou da gravação, que a gente não vai fazer a leitura literal, né, que a ideia aqui é compartilhar, e no segundo encontro a gente também complementou com mais 2 combinados, né, um foi falar em primeira pessoa, né, então sempre procurar falar, né, a minha percepção, o que eu acho, uma vivência que eu tive, isso nos ajuda aí também, na própria colocação. Então, falar em primeira pessoa, e esse cuidado, né, com o espaço, para que todos possam comentar, compartilhar, então, uma ajuda aí para que todos nós tenhamos espaço nessa 1 horinha, né, 1 hora e meia,
mas agora, especificamente, 1 horinha de compartilhamento do conteúdo. Então, vamos lá. Já está gravando, já recomentei dos combinados. Se tiver alguma coisa que vocês possam acrescentar, eu gostaria. Olha, eu pergunto, professor, é isso. Mas eu queria comentar uma coisa, até a partir do capítulo. Esse capítulo 6, Pedir o que enriquece a vida, tem uma passagem que ele faz aqui, e que ele pergunta para a pessoa, né, qual era o intuito que ele tinha quando ele falou de uma notícia, né, compartilhou com um grupo uma notícia. E eu ia também eu falei, nossa, vamos aproveitar esse conteúdo também para a gente trazer para a nossa roda aqui de roda quadrada, que é também, né, assim, a gente discutir o tema, discutir o capítulo, tomar cuidado, até porque ele sempre vai atravessar outros temas que a gente vai ter em outros capítulos também, e também, né, nos perguntarmos, né? Eu vou comentar uma coisa. Qual é a minha intenção quando eu vou comentar fazer um comentário, contar uma situação e reportar aqui para a gente? A gente também aproveitar essa pergunta que ele fez e que está dentro desse capítulo. Para a gente sempre cuidar da nossa intenção, né? Qual é a nossa intenção com esse estudo, com esse compartilhamento e com a construção desse grupo também. Então, dito isso, esse capítulo, ele é maior e ele traz muitos insights. Eu acho que ele fecha, né, os 4 componentes, as 4 dimensões da CNV, e, na minha percepção, ele é o mais difícil. Eu acho que ele é o mais difícil. Fazer pedidos é uma coisa difícil de fazer, né? E da forma como ele nos ensina a fazer, é mais difícil ainda. E a palavra que ficou para mim desse capítulo foi, assim, por 2 ou 3 vezes que ele cita exemplos com pessoas, né, que relataram como fez o pedido, e depois que ele fala, mas o que você queria exatamente com isso? E ela fala, parece estranho falar o que eu queria, é até constrangedor. Acho que ele traz isso, que a pessoa se sente até constrangida quando ela vai expor exatamente o que ela quer, né? Por exemplo, eu quero mais sua atenção. E no fim ele diz, não, o que eu queria mesmo era que você me abraçasse, eu queria um beijo, eu queria que você olhasse para mim, né? Aí ele fala, puxa, é meio constrangedor fazer esse pedido, mas é esse o pedido que vai atender, né, a necessidade dele naquele momento, e saber saber pelo menos que é isso que ele quer, já muda, né, a perspectiva com a outra pessoa também. Então, queria começar comentando esse ponto que mais me chamou a atenção, e queria ouvir vocês também, o que chegou para vocês desse capítulo. Oi, oi. Eu vou me colocar, como eu digo para você, sempre quando eu escuto, eu me coloco dentro do capítulo, né, para me avaliar, para reflexionar. E nesse capítulo, eu vi, mais uma vez, eu e a minha filha me questionando, né? No caso, quando eu vou recorrer a alguma situação, ou vou tentar resolver para o outro, minha filha fala assim para mim, mãe, você não sabe o que é não? Eu falei, não, filha, o não eu já tenho, eu vou tentar o sim. Se tentando o sim eu continuar ouvindo o não, eu paro. Mas do contrário, eu vou tentar o sim. Me vi nessa situação. Outra situação que eu me vejo muito e me questiono, Lide, até se você puder me corrigir, eu agradeço. Eu sou uma pessoa que eu falo muito o que eu sinto. Assim, não estou preocupada com o que o outro vai pensar. Eu estou preocupada com o que eu quero falar,
do que eu estou sentindo, do que eu quero, e eu sempre fui assim, bem transparente. Então, para certas pessoas isso incomoda, para outras até que não, mas na grande maioria é incômodo para as pessoas a gente ser assim. E às vezes isso me chateia bastante. Então eu fico me perguntando, será que o jeito que eu sou é errado? E aí nesse capítulo a gente consegue se achar um pouco, né? Outra coisa, eu tenho muito dessa de que o que eu quero até no relacionamento com meu marido, meus filhos, eu falo, poxa, mas você está cobrando de novo? Mas você está falando isso de novo? Tô, porque você não fez, eu não quero assim, eu quero assado. Então, eu fiquei querendo me achar, ou talvez me culpar, ou talvez ver o meu erro, onde que eu estou errando, onde eu posso melhorar, ou se o outro está errado, porque, no caso, o meu marido mesmo não é desse de falar. Ele fecha e não fala nada. Você tem que ser bidu, adivinhar. E eu não gosto disso. Eu não gosto de ser bidu, eu gosto de falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né? E isso, às vezes, machuca. Su, como você comentou de eu falar, é, eu não sei se alguém quer fazer algum comentário ou se eu posso intervir. Ah, depois eu falo. Fala você. Joia, Célia, depois quero te ouvir também na sequência. Mas ouvindo a Sueli, a Su comentou, né? Primeiro, que riqueza isso, né? De ler e ir, porque as memórias, as coisas que a gente já viveu, vai vindo, né? Vai vindo. E isso acontece bastante comigo também. E vai, às vezes, é, quando a gente olha, né, para uma situação que a gente já viveu e talvez deixa a gente até mais desconfortável do que antes. Eu brinco com uma amiga minha que é psicóloga também, ela fala assim, eu falo, ai, mas às vezes a ignorância salva, né? Eu não sabendo, né? Quando a gente começa a aprofundar e mergulhar, né? A gente fala, meu Deus, acho que eu também faço isso, acho que isso acontece comigo, né? Então a gente vai aprofundando mesmo, e num primeiro momento é um pouco desconfortável sempre, né? É desconfortável. Por outro, você fala, meu Deus, que abertura, né? Que espaço que isso me dá de reflexão, de consciência, e se der mudança, né? E por que eu falo se der? Acho que a gente até falou isso em outros encontros, e eu vou repetir, porque eu repito isso para mim o tempo todo, assim. Não tem muito certo e errado. Estudando comunicação não violenta, tem um direcionamento aqui, né? Existe um direcionamento. Mas não tem muito certo e errado quando o grande intuito é conexão. Não é virar as costas e ir embora. Se eu quero, se eu não vou virar as costas e ir embora, então, peraí, como é que eu vou me conectar? E aí tentando, assim, compreender a outra pessoa. Né? Acho que eu também já vou estar sendo repetitiva, e eu trouxe até meus livros agora para deixar mais perto aqui, para eu poder comentar. Esse livro aqui, Amo Você Sendo Quem Sou, é do Marshall. E eu achei ele sensacional esse livro, porque ele fala de relacionamento, em geral, né, entre um casal. São os exemplos que ele traz aqui. E tem uma passagem dele que marcou muito para mim, que né, a gente vai repetindo, e aí vai deixando mais marcado ainda, que é assim, ele fala assim, não tente entrar na cabeça das pessoas. É feio lá dentro. Vá direto ao coração. Né? Tanto nós, né, quando a gente faz as coisas de coração, quanto perceber que às vezes, né, ir direto ao coração faz com que a gente saia desse julgamento, se fez certo, se fez errado, se está bom, se está bom. Ah, mas
Podia ser de uma forma diferente. Podia, sempre podia, né? Mas essa mensagem fica post-it, assim, para mim, né? Vai direto ao coração. E isso não fui pontual em nenhuma uma questão que você falou, mas queria saber se te ajuda essa fala. Ajuda, e você me fez lembrar do meu filho. Tem a minha filha que já saiu de casa, mora sozinha, né, com um namorado de 35 anos, e o meu filho de 13, que é o temporão, né? Então, outro dia ele falou assim para mim: mãe, para de pensar um pouco, você pensa muito. Você fica tentando saber o que o outro está pensando. Para, mãe, relaxa, você acredita? E você falou isso. Estava aqui digitando para você, Lid, falando exatamente quando você falou, eu vi ele falando comigo. Olha só como as pessoas observam a gente, né? Principalmente os que moram. Então, assim, como você falou, não tem certo e errado, eu estou falando o que eu quero. E outra coisa que eu também observei, os momentos, os anos que eu tentei me mudar, me calar, segurar, eu adoeci. Então, quando eu falo o que eu sinto, isso eu boto para fora, eu não adoeço, eu fico bem. E aí a minha filha fala: mãe, não tem que se preocupar com o outro, tá bom para você, tá ótimo. Aí eu falo: mas também eu tenho que ter um filtro, né? Não posso também falar tudo, ou xingar, esse é o filtro, mas a minha preocupação era o que o outro estaria pensando, o que o outro ia achar de mim falando aquilo, né? Acabou isso. Agora eu falo e pronto. Que bom, Su, te ouvir também. E a gente vai pôr os emojizinhos aqui para nos conectar também. Eu vou ouvir a Célia, que ela comentou de falar na sequência, e depois quem vão indo na sequência, tá? Para a gente ir costurando em nosso tema. Sueli, acho muito lindo mesmo o que você trouxe, né? Que é o que a gente quer, realmente poder falar de dentro, dos sentimentos, das necessidades, sentimentos e necessidades também. Estou falando agora, trazendo um pouquinho aqui do Marshall, né? Da CNV. E é dizer mesmo que a Lidiane já não tem certo ou errado numa comunicação, mas tem, agora a gente pode comunicar que eu estou aprendendo da CNV, de uma forma mais efetiva, e que é a conexão. Em primeiro lugar, é a conexão. Muitas vezes a gente quer falar, quer desabafar em cima do outro, mas será que o que é conexão? Perceber se o outro está num bom momento de ouvir todo aquele desabafo. Ele está? Então, acho que daí a gente vai poder fazer esse. A Lidiane vai trazer aqui dos pedidos, né? E você percebe qual a intenção que está dentro de mim também de fazer esse desabafo? Como é que eu estou? Né? Que é que eu quero com esse desabafo? É só desabafar, é só falar, só quero ser ouvida? Ou você quer um feedback do outro? Depende também dessa sua intenção, que você pode dizer também: eu quero desabafar, mas eu quero o que você está pensando de mim? Se interessar pelo outro e saber do feedback. Ou, às vezes, eu falo para minha filha, já que a gente está falando, filha, hoje eu só quero desabafar, só me ouça. Não quero ser criticada, não quero que justifique, só quero ser ouvida. Preciso desabafar. Então, daí ela entende, porque muitas vezes a gente quer desabafar, mas não quer crítica também, né? Então, e outras vezes você quer a opinião do outro. Olha, eu quero desabafar e eu quero um feedback seu, se é isso, não é? O que você está pensando disso? Isso que eu queria falar. Tá bom? Tá ótimo. Então, eu preciso, então, colocar em prática o perceber. Eu achei esse capítulo um pouco complexo, porque quando a gente fala em
em expressar o que a gente deseja para o outro, muitas vezes a gente não consegue, de fato, ser claro, né? E o quanto é sutil essa coisa de fato, colocar aquilo que a gente necessita, fazer com que aquela pessoa entenda isso, que de fato é uma necessidade, mas que não entenda como ofensa, que não entenda como uma súplica, não, é apenas a minha necessidade desse momento. E o quanto que a gente fala nem sempre chega da forma que a gente fala para a pessoa, né? Aí a pessoa tem uma leitura. Eu tenho muito medo, por exemplo, de WhatsApp por isso, porque às vezes você escreve uma frase para a pessoa e a pessoa. Não, mas por que você. Como assim? A mamãe é uma senhora, né? E ela tem muita dificuldade com isso. E às vezes eu falo, não, mamãe, eu não quis dizer isso, não. Eu quis dizer isso, aí eu vou e ligo para ela, né? Falo, mamãe, olha só, eu quis dizer isso, isso e isso, não foi isso que... Não, mas você escreveu, eu vi lá que você escreveu. Eu falei, não, mas não é dessa forma que você leu. E se para a gente ler já é complexo, imagina não falar e a pessoa tem uma interpretação, né, diferente. Eu me lembro que uma vez numa reunião na empresa, assim, uma reunião que a gente tinha todo o início de tarde para fazer a entrada do pessoal do turno da tarde, né, antes, alguém falou assim, porque quem busca os mesmos resultados sempre é medíocre, e a gente precisa pensar sempre mais aqui. E aquela palavra pegou assim, sabe? E metade do pessoal que estava na reunião entrou para trabalhar às 2 horas da tarde, acabado. E você percebe uma vibe meio estranha, assim, no ar, né? Aí eu fui e perguntei para uma amiga, eu falei, aconteceu alguma coisa na reunião? Porque já estava no trabalho. Ela, nossa, fulana chamou todo mundo de medíocre. Aí eu disse, como assim, né? Aí eu fui chamar a fulana, falei, mas o que que houve? Por que que aconteceu? Aí ela, não, eu só quis dizer, mas aí às vezes é uma forma de falar que você coloca a palavra de um jeito e aí, olha, é bem complexo. Eu acho que essa questão que a Sueli falou de perceber é essencial. E o quão difícil é esse exercício da percepção. Eu queria... Boa noite, gente. Cheguei, desculpa a Oi, demora. Bárbara. Boa noite. Eu ia só lembrar que a Aline levantou a mão. Mas boa Então, noite, aí eu já ia boa falar, noite. eu ia falar, a Aline está querendo falar. Boa noite para a Dani também, que chegou aqui depois. A gente tinha dado boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas acho você ia comentar alguma coisa ou é sobre a mão? Aline, pode comentar então com sua mão levantadinha. Fechou o áudio, fechou o áudio. Você baixou a mão, mas acho que queria abrir o áudio, né? Como aqui tem barulho, fecho o áudio, daí esqueço de abrir. Eu estava falando como é interessante, né? A gente chega e ouvir, né? É muito interessante mesmo. Quando eu comecei a ler o capítulo, me chamou a atenção já essa palavra que ele usou, enriquece, né? Eu acho que no sentido amplo. Então, a gente já começou, eu acho que eu já iniciei até aberta, né? O pedir que enriquece. Eu não lembrava, apesar que eu li o livro, eu li uma vez e depois a segunda por audiolivro, e a gente perde. Eu não lembrava, achei muito interessante ele colocar essa diferença entre a gente fazer o pedido e a exigência. Eu achei isso para mim uma riqueza, não sei o que vocês sentiram, para mim foi assim, aquele óbvio que alguém tem que chegar e falar para a gente. Mas uma questão que me chama a atenção, e eu acho que também conversa com o que a Flávia falou e com o que a Sueli falou, e é uma grande dificuldade que eu tenho desde o começo, em como fazer, que é quando a gente se comunica, a gente nunca sabe como a nossa comunicação vai chegar no outro, né? Essa clareza, a forma e tudo mais, que tem vários fatores. E quando ele cita aqui, né, que quando a gente vai fazer um pedido, a gente tem como
perguntar se a pessoa entendeu o que a gente falou. Eu confesso que eu também fiquei lembrando de várias experiências, inclusive aqui no trabalho, que eu já compartilhei com vocês, no dia a dia pessoal, eu fico pensando, e eu tentei fazer essa semana e não consegui, como fazer isso de maneira natural, sem ofender ou machucar o outro, né? Então, isso me chamou muita atenção, porque às vezes eu estou pedindo, né? Eu posso estar fazendo um pedido, e depende da resposta da pessoa, eu vou perceber se eu estou, da minha reação, se é um pedido ou uma exigência. Achei ótimo isso, né? E coloquei aqui no post-it para observar. E quando eu estou querendo me comunicar, seja numa reunião, em qualquer situação, e a pessoa está agressiva, alguma coisa e tal, essa pergunta, em todos esses exercícios, e até nos últimos que ele vira e fala assim, mas você entendeu o que eu quis dizer? Ou o que você quer dizer com essa sua pergunta? E eu queria perguntar e trocar com vocês como que... Eu tenho muita dificuldade de ser leve. Eu tenho uma grande dificuldade de quebrar e ter uma certa leveza. Eu acabo tenho descoberto isso, uma certa rigidez. Então, por exemplo, eu estou numa comunicação em que alguém me pediu algo que eu não entendi direito, ou que a pessoa às vezes está muito agressiva. Eu acho muito legal essa possibilidade da CNV de você devolver. Então, quer dizer que você não está contente com o meu trabalho, a gente até usou exemplos assim. Só que, gente, eu travo muito, até de imaginar exemplos, e eu achei isso, e estou sentindo, né, o quanto que isso é importante na comunicação, o quanto é importante até para eu reperguntar, para entender se meu pedido é um pedido ou exigência, né? Então, eu confesso que eu travei muito, esse ponto me chamou muito a atenção. E aí eu continuei lendo o capítulo, porque ele vem antes da parte que ele fala da diferença do pedido e da exigência, que eu acho que é enriquecedor. Mas sabe quando aquilo fica meio travado? E aí eu comecei a ler os exemplos aqui, essa pergunta e resposta, né, dessa conversa em relação ao tabagismo do amigo, expressão clara de pedidos, e eu confesso que isso, para mim, tem sido uma grande dificuldade até de eu simular na minha mente, sabe? Não sei se é porque eu sou muito travada nessa questão, e que bom que está sendo a leitura da CNV, porque eu tenho identificado muitas limitações e dificuldades, e eu falo isso sem drama, eu falo isso com muita abertura e vontade de olhar para isso, para melhorar. Então, foi isso que me traz essa vontade de trazer isso à tona, porque isso realmente tá pegando para mim. Obrigada. Eu vou comentar, Aline, uma coisa que veio aqui para mim, uma lembrança a partir do que você falou, que acho que vai ao encontro também do que a Flávia compartilhou, né? E eu vou falar a partir de teoria, né? Assim, tem uma teoria que se chama segurança psicológica. É um pouco, é minha tese, né? Por isso que eu sei desse tema. O meu estudo, ele complementa aprendizagem a partir do erro e segurança psicológica. Por quê? Porque só tem aprendizado a partir do erro se eu tenho um espaço seguro. Né? Se eu não tenho um espaço seguro, eu não vou falar sobre o meu erro. Né? Então, eu preciso ter esse espaço. E o que mais me pegou do que é segurança psicológica? Tem todo um conceito lá, né, de fala aberta e tudo, que eu também questiono, porque na verdade a gente fala, a questão é se o outro escuta, né? Então, acho que nas empresas precisa mais de espaço de escuta e não de fala, porque a gente fala, né? Aí, então, só também já abrindo janelinhas aqui, né? Mas uma das coisas que me pegou foi, né? A gente só vai falar o que é uma segurança psicológica quando eu não penso quando eu não penso para falar, o que não quer dizer falar sem pensar, mas quando eu não penso assim, não vou falar porque ele pode me criticar, não vou falar porque senão depois vão me retaliar. Quando eu não tenho medo do futuro, acho que tem a ver com o que a Sueli falou também, né? Que é aquela coisa, o que vão pensar do que eu estou falando, né? Quando eu meço se eu vou falar ou não vou falar com medo do futuro, né, com medo da reação do outro, de consequências, assim, ou até do meu próprio constrangimento, depois vou me arrepender. Então,
aquilo me leva a escolher se eu vou falar ou não. Isso é um lugar que não tem segurança psicológica. Então, a segurança psicológica não está no outro, está na gente. Não é? Está mais na gente do que no outro. Então, e aí, por que eu estou trazendo isso, né? Porque é a gente que tem que ficar seguro se vai falar ou não, assim, independente da consequência. Porque a gente não controla a consequência. Né? A gente não vai controlar se o outro vai virar o olho, vai fazer uma careta, vai cortar a gente não controla muito. Agora, claro, volta para a Sueli, na fala da Sueli, eu vou perceber, que eu também não vou ser ingênuo, né? Assim, eu vou perceber, falei uma, a pessoa cortou, falei duas, a próxima eu não vou ficar insistindo, assim, porque eu não quero, também eu tenho ali a minha proteção, de alguma forma. E outra coisa que eu queria comentar, que depois quero te ouvir se fez sentido, mas queria complementar também com uma questão que está dentro de aprendizagem a partir do erro, que ele tem um pedido lá, né, que assim, vamos começar a falar de erros pequenos. Se a gente pode falar de erros pequenos, a gente pode falar de erros grandes, com mais naturalidade, né? Então, qualquer errinho que acontecer, a gente vai falando, para que na hora que tem um erro maior, a gente já está mais habituado ao erro, a falar sobre isso. E aí eu queria te falar isso a partir das suas experiências de ações, de mudanças, de falas, né? Começar com coisa pequena, com coisa que não vai te afetar tanto. Uhum. Começar, talvez, em casa. Né? Eu exercito muito a CNV na minha casa, assim. Muito, assim, de conversar com as minhas filhas, de fazer... Né? A mamãe quer praticar CNV, então me fala se a forma que eu falei tá bacana, né? Vamos começar a fazer combinados na nossa conversa. Então, isso que a Célia falou de, vamos fazer assim, tenho isso muito com a minha filha, assim, que tipo de escuta que você quer? É só para desabafar? Você quer um conselho? Você quer um livro que a mãe tem para indicar? O que você quer com essa conversa? E aí isso vai me ajudando a depois, quando eu estiver com uma amiga, quando eu estiver no trabalho, isso fluir de forma mais natural. É isso que eu queria também complementar com a sua fala. Faz sentido. E ouvir vocês. Faz sentido. Faz. Faz sim, porque quando a gente começa a se propor adentrar e aprender aprender algo novo, né, para o dia a dia, vem aquela ânsia, né, da gente querer absorver e colocar em prática, e nem sempre, né, a gente também tem um tempo de assimilação, aprendizado. E sim, faz muito sentido, E como eu foco muito, a primeiro momento, eu quero que tenha resultado no meu trabalho, nos projetos, mas é claro, né, a gente, no trabalho é um campo que a gente tem que ter muita cautela, né, muito cuidado, com muita coisa. Então, de fato, eu achei bem interessante. Eu tenho escrito, eu fico escrevendo e lembrando, que nem vocês estão comentando, né. Não, ótimo, obrigado, fez sentido, sim. Obrigada. Eu queria, assim, então, falar um pouquinho também, até no sentido, né, o que a Lidy trouxe, e aí, dentro da CNV, vamos dizer, você olhar e falar assim, poxa, por que eu travei aqui, né? Então, você vê uma situação, por que eu travei? Aí, fazer uma lista do que veio na sua cabeça, o que está vindo de pensamento aquela hora que você travou. Veio isso, aquilo, eu pensei aquilo outro, aquilo, e vai escrevendo. Por exemplo, é um exercício, né? Ou falando, a gente faz um áudio num grupo seu de WhatsApp, sei lá. Tá, e aí quando eu penso assim, aí eu me sinto como? Eu me sinto tal. Porque eu preciso do quê? Eu preciso disso. E aí o meu pedido pode ser o quê? Uma estratégia, né? Quer dizer, como que eu poderia solucionar isso? Ou não. Às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente luta só e tudo bem também. Mas nesse sentido, assim, não sei, né?
de trazer os 4 passos dentro da CNV, né, a partir da situação, problema, né, pontual ali, né. Mas é o que a Liz trouxe, né, é isso. E essa questão do espaço seguro, né, ou mais seguro, né, outro dia eu ouvi do meu professor de CNV, né, porque a gente, dificilmente a gente vai ter um espaço 100% seguro, né, Lid? É difícil. Então, é um pouco mais seguro, mas que aí a gente se sinta à vontade de fazer isso, né? Se a gente consegue também fazer com pessoas que a gente se sente mais à vontade para falar sobre, né, esses erros, essas coisas. Então, a gente vai ganhando também força nesse sentido, para quando a gente estiver num lugar mais inóspito, né? E ter que agir também, né? Enfim, não sei se fez sentido também, é que veio na minha cabeça agora também, tá bom? Fez sim, fez. Cabeça borbulha, né? É bom isso. É bom. Obrigada. Eu fico pensando também que para eu venho de uma realidade muito difícil assim mesmo, né? E o quanto essa realidade que ficou para trás ainda interfere nessas questões para a gente, né? E aí você lidar com um adolescente, e eu sempre falava assim, ah, não, eu não quero repetir comportamentos, né, que eu vivenciei com o meu filho, né? Mas o quanto às vezes eu me pego, gente. E aí eu falo, ai, não, eu tô fazendo isso de novo, né? Aí eu paro, falo, não, peraí, vamos lá. Vamos voltar, respira, vai lá de novo e tenta de novo, porque num ímpeto você está repetindo algo que você hoje sabe que te magoava, né? Que te machucava. E aí você dá aquela travada. E o mais legal de tudo isso, para mim, assim, é a partir do momento que eu entrei aqui para fazer esse bate-papo aqui com vocês, tem sido muito legal, porque coaduna muito com o que eu acredito religiosamente, né? Que é essa questão da gente estar sempre tentando ser uma pessoa melhor, não perfeita, mas melhor, um pouquinho melhor a cada dia, né? E o que me deixa mais feliz é saber que eu consigo olhar para mim e falar assim, filho, foi mal. Mamãe escorregou aqui, não queria dizer isso, não queria falar dessa forma, mas saiu. E aí você me ajuda, me diz aí o que que eu disse para você que de fato te deixou chateado, que aí eu vou tentar não repetir, porque com a sua idade eu não questionava, eu só obedecia, né? E o meu filho bate papo, conversa, então é outra coisa assim, completamente diferente, né? E um dia desses eu falei uma coisa para ele assim brincando, a gente passou próximo ao lugar que a gente tem um apartamento, e o Luciano falou assim, teu apartamento tá aí. Eu disse para ele, dele não, é meu. Se ele quiser um apartamento, ele vai trabalhar e vai ter o dele. Aí eu falei isso com uma coisa que eu ouvi a minha vida inteira do meu pai, né? Me deixava triste, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, pô, meu pai tá me fazendo pensar em ter responsabilidade, né? Mas ele falava isso na frente das pessoas, na frente dos amigos, na frente da família, e aquilo me deixava incomodada, né? E aí, quando eu falei que eu olhei pro meu filho, ele disse assim, nossa, mãe, que pensamento egoísta. Aí eu parei assim, eu falei, eu acho que isso de alguma forma incomodou ele. Aí quando a gente chegou em casa, depois que a gente tomou banho e tal, eu parei, fui falar pra ele, ele falou, mãe, eu fiquei muito assustado quando você falou daquele jeito. Não foi o que você falou, foi a forma como você falou. E aí, quer dizer, aí volta naquilo que a gente falou lá no início, né? O quanto às vezes a percepção que a gente tem do que a pessoa recebe é diferente. E aí a gente está disposto também a baixar a guarda e tentar perceber, volta lá na Sueli, né? Ter a percepção de olhar e falar assim, pô, o rosto do meu filho mudou. Alguma coisa que eu falei não caiu bem. E voltar lá e falar. Então, isso tem me deixado feliz, assim, porque a gente vai trocando, e por mais que sejam coisas pequenas, assim, rápidas, né? Em 2 horas, 1 hora e pouco, a gente não fala de uma vida inteira. Mas são coisas e experiências que a gente vai ganhando, assim, vai falando, não, a gente vai devagarzinho, mas está indo no caminho, devagarzinho a gente consegue. Porque quebrar padrão também não é tão simples assim.
Eu acho que talvez a gente já tenha falado aqui, e me perdoem, eu não me lembro, né, mas também às vezes o grupo muda, né, que a diferença, né, às vezes entre intenção e impacto, né. Então, eu tenho uma intenção quando eu falo alguma coisa, e qual que é o impacto que isso chega no outro, né? E a gente, com a CNV, eu acho que a gente vai aprendendo a diminuir, a gente vai diminuindo o impacto, mas não consegue, muitas vezes, diminuir totalmente. Já aconteceu situações, até dentro da comunidade da CNV, às vezes nos cursos, de eu ouvir uma coisa, vamos dizer, de uma pessoa se justificar, porque, olha, eu não estou cometendo racismo, olha, e isso, eu ficar impactada, porque do tipo assim, gente, para que ficar se justificando desse jeito, pelo amor de Deus? Aí eu fiquei impactada também, eu falei, gente, que isso? A gente sabe disso, né? Então também tem o contrário, né? Então, mas sempre gera um impacto, né? A questão é, né? O que não gera um impacto em nós, né? E aí, é muito bacana isso, eu acho, assim, de ver essa diferença, né? Entre sua intenção, olha, esse apartamento é seu, não, né? De repente você fala assim, não, lá no fundo, gente, eu não posso deixar ele achar que está tudo muito fácil, de repente ele não se esforça, não vai estudar, não vai querer trabalhar, não vai querer fazer nada, e depois, como que ele vai se sustentar? E a hora que eu estiver aqui, né? Olha outra coisa. Ah, tá, e tá lá na intenção. E aí o impacto é do tipo, nossa, minha mãe não quer dar nada para mim, não acha que eu né, não mereço, não, né? Então, como é interessante isso, né? E não é nada disso, né? E aí essa conversa, né, que você trouxe de volta com ele, de reconexão, foi muito bonita, né? Eu vou comentar uma coisa a partir do que você falou, porque o que aqui falou, não fala sobre isso, e aí quando traz, né, uma palavra, quando a gente quer falar qualquer palavrinha, a gente pega para a gente. Mas uma coisa que eu pensei em falar, ainda na leitura aqui, agora me veio, e acho que tem a ver com o que a Flávia também falou, que é não se justificar também demais, né? Acho que tem a ver com o que você falou aí do racismo, né? Até quando eu que a Aline falou, né? O que é pedido, que é exigência, e no livro, aqui nesse capítulo, ele fala, né, que eu vou saber se é exigência, se a resposta for não. Né? E uma coisa que eu exercitei bastante, no começo era muito estranho para mim, né? Era, assim, dizer não sem se justificar. E nos primeiros foi super desconfortável. Né? Puxa, não vai dar para eu ir, ou tem um outro compromisso, ponto. Não ficar, é um outro compromisso, que é isso, que é outra coisa, que não vai ter como eu não ir, sabe? E aí eu sim, primeiro, se eu pudesse falar só o não, eu falava. Ou se não, eu falava que era um compromisso, esse dia, conflito de agenda, coisas assim, bem pontuais, sem me justificar. No começo foi super estranho, depois é libertador também, né? Passou a ser libertador para mim, assim, não ficar assim nessa justificativa, né? Porque vem o que a Bárbara falou, né? Assim, qual é a minha intenção de me justificar? Né, da agenda, por exemplo, né? Sei lá, mostrar que eu sou importante, a pessoa perceber que está sendo muito cruel para mim, né? Difícil, conflituoso, decidir por uma coisa ao invés de outra. Qual é a minha intenção, assim, né? Então, me ajudou também nessa questão que veio a partir da leitura do pedido e da exigência. E uma coisa que eu não sei se vocês falaram, olha, eu cheguei, estou sentando na janela, estou ali, né? Ai, estou falando muito. Mas, enfim, mas é que eu estou com essa necessidade. A
a exigência, ela não está errada, né? Não tem esse certo e errado, né? Mas é importante a gente saber quando a gente está realmente fazendo um pedido, quando está fazendo uma exigência. Não que uma exigência esteja, e às vezes aqui em casa, já aconteceu com meu filho, e ele entende um bocadinho do CNV, né, porque está sempre ali no bolo, e eu falo, isso é uma exigência. O que eu estou falando agora é uma exigência, não é um pedido, é uma exigência. E às vezes eu falo isso, ele sabe disso. Não, tipo, não tem acordo, não tem a negociação. Nesse momento não tem. Né? E, enfim, eu preciso, porque de alguma forma eu tive que colocar a minha posição de autoridade naquele momento. Né? Se a gente puder tentar ao máximo, né, conseguir fazer em forma de pedido, melhor. Só que tem alguns momentos que, até por segurança, por outros desdobramentos, né, dependendo da relação, a gente, às vezes, a exigência se faz necessária. Mas aí é consciente, né, Bárbara? Você está consciente de que é uma exigência, você fala para o outro, são limites, né? Sim, sim. Vem de um lugar diferente daí, quando é consciente, né? E o outro percebe isso também. Percebe, sim, sim. E aí, vou até complementar. E aí vale uma justificativa, porque é para com argumentação e consciência dele, né, de que tem um motivo por trás, tem uma intenção por trás, e qual é ela, né? Senão ele vai ficar minha mãe é chata, minha mãe não me deixa nada, né? Sem pensar na segurança, em todas as outras questões e necessidades que estão sendo atendidas para essa exigência. Né? Sim. Então, só para complementar, por conta da minha fala anterior. Então, mas é legal porque a CNV ensina a exigir também com uma fala não violenta, né? E eu acho que é o legal. É bem isso que a Luciana falou, é a gente poder falar aquilo que tem que ser dito, mas não extrapolando os limites daquilo que de fato não é necessário, né? Às vezes o fato de eu conversar muito com o Guilherme não me exime das minhas responsabilidades como mãe, nem das responsabilidades dele como filho, né? E aí quando eu conversei com ele sobre essa questão, eu disse para ele, você há de entender que o que eu quero é que você de fato faça a sua vida, né? Que você tenha as suas responsabilidades e conquiste de fato o que é seu. É óbvio que jamais a gente vai te negar uma ajuda, mas a gente também precisa ver da sua parte, que você se esforça, que você busca, que você quer, né? E aí, aí você fala assim, você entendeu? Eu acho que sempre que eu estou conversando com meu filho, eu falo assim, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Aí ele olha para mim assim, pô, entendi. Aí eu falo, bom, então tá tudo certo. Se você não entendeu alguma coisa, você me fala. Aí às vezes ele fala, pô, mãe, não tá legal não tô conseguindo entender o que você tá querendo dizer, não. Aí eu, às vezes, peço um tempo para ele e falo, eu não tô conseguindo também me expressar agora, não, então depois a gente volta a conversar sobre isso. E como a Bárbara falou, quando não é que envolve questões mais emergenciais, como, por exemplo, segurança, essas coisas aí, a gente já ser firme sem perder a doçura, né? Flávia, você me fez lembrar, você contando do seu filho, que às vezes eu falo, até agora foram uma das netas que chegou aqui, eu tive que me ausentar um pouquinho, que eu falo assim, em vez de você entender, eu falo assim, repete o que eu falei, para ver se você entendeu. E daí eu falo isso para elas, daí elas repetem. Eu acho que tem dado bastante resultado para ela se conscientizar do que eu disse, do que eu estou pedindo, do que eu estou falando, entendeu? Eu vou dar mais um pitaco, então. Também uma frase interessante que o Marshall usa, que ele fala assim, eu quero saber se eu me fiz claro, porque é uma forma de eu voltar para mim, sabe? Porque às vezes, eu digo para minimizar impacto, no seu caso, Célia, deu super certo. Mas tem gente que às vezes você vai perguntar, você entendeu? A pessoa fala assim, eu não sou besta. Claro que eu entendi.
né? E acontece, né? Eu falo, não estou falando isso. Então, quando eu jogo para o meu lado, olha, eu queria saber se eu me fiz clara. Você pode repetir o que eu falei, só para ver se eu consegui ser clara naquilo que eu falei para você? E aí eu jogo a bomba para mim, né? Aí o outro fica mais de boa e navega melhor nesse assunto, né? Mas depende da situação, né? Cada caso é um caso, Isso, cada situação é uma depende da situação. situação, para ver se ela entendeu. A hora que ela repete, ela percebe, porque às vezes escuta e não escuta, entendeu? É, Entendi. Eu falei, não, mas você repete para ela realmente trazer o que eu falei, se foi bem entendido, né? sim. E eu acho, pelo menos o que eu tenho feito com elas, dá bastante resultado. Muito bom. Traz para a consciência o que a gente estava conversando, enfim. Sim. Bacana, né? Porque é isso, entendeu, né? Quer dizer, o que será que o outro entendeu, né? Às vezes não é o que eu quis dizer, né? Pode acontecer, né? E só complementando, eu acho que é legítimo, sim, né? Não é, assim, não é trazer para mim por trazer, assim, é legítimo, é minha necessidade de saber se você me compreendeu, né? É minha necessidade de comunicação, de ter, né, de saber se estou sendo clara, é minha necessidade mesmo, assim, né? Bem legítimo, é legítimo essa forma. E ele traz até no capítulo, né? Ele fala que não é, né, não é tão confortável falar, você pode repetir o que eu estou querendo dizer, né? Ele traz isso, tem uma frase do capítulo mesmo. Não é, né, ou seja, não é comum mesmo, né? Nem as pessoas escutarem isso e nem a gente falar, porque não está no nosso cotidiano, assim, esse jeito. Ao mesmo tempo, é muito importante, né? É muito importante. Então, buscar essas falas faz muito sentido, né? Será que eu estou sendo... O que você entendeu do que eu falei? Do que eu falei, o que ficou para você? Né? E assim a gente vai trazendo outros pedidos aí para chegar nesse alinhamento. Até porque isso que é comunicação. Quando só eu falo, sem ouvir o outro, não é comunicação, né? É informação, mas não é comunicação. Fala, sim. Então, estou aqui me questionando, falando assim, quando a gente vivencia essa situação no mais próximo, que é dentro do nosso lar, é fácil. Mas como que você vai viver isso ou falar para o outro, você entendeu? Lá fora. Você não vai ter essa chance, essa oportunidade, porque o que você vai falar, ele vai ouvir. Você vai dar as costas, na grande maioria, vai sair, ele vai ficar pensando, sentindo, e você não vai saber. Entende? Com os de casa é fácil praticar, pelo menos para mim, né? Falar e vivenciar e colocar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, mas e lá fora? Esse é o caminho, né? Fora do nosso lar. Dentro do lar, tudo é mais fácil da gente vivenciar. Até o nosso lado negativo, né? E lá fora? Quando você der as costas, você não vai poder falar, você entendeu? Fiquei pensando nisso. Talvez você não esteja se sentindo num espaço seguro fora de casa para falar dessa forma, é isso? Infelizmente é isso, né? Que é aquela bendita preocupação com o que o outro vai pensar, porque interpreta da forma errada o que você está querendo dizer, ou a sua intenção, ou o que você está querendo trazer de melhor. Então, é interpretado, e você sente. Eu, pelo menos, consigo perceber na hora. Na hora eu já consigo perceber, entendeu? E é aí que eu pergunto, e nesse caso, o que fazemos? Ficamos caladinhos? Desculpa, Ou eu tão defensora,
Ou eu, tão defensora da justiça, vou lá e brigo. Eu cortei as turmas várias vezes aqui, achando que meu áudio estava fechado, ou depois ela falar. Mas eu queria fazer um comentário. Eu não sei, Su, se é mais fácil em casa do que na rua, não. Eu não sei. Sabe por quê? Em casa, a gente tem repertório com a pessoa, tem histórico. Eu acho que é mais difícil de não julgar, ou de não deduzir, ou de não, né? Assim, eu acho que em casa, como vem a memória, né? Tem mais possibilidade de eu interpretar o que o outro falou sem ele ter falado. E nessa interpretação me equivocar. Eu me equivoco muito com as minhas filhas, muito. Assim, ai, a Júlia falou tal jeito porque ela quer tal coisa. E quando eu vou conversar com ela, ela tem uma outra preocupação. Eu falo, nossa, filha, não imaginei que fosse por aí. Eu estava aqui toda com medo de ter essa conversa com você, achando que você ia por um caminho, e estava fugindo da conversa com ela, porque eu achava que ela ia por um caminho. E no fim, quando eu conversei mesmo, ela estava com uma outra preocupação. Eu falei, caramba, como tem ruído, né? Quando a gente conhece demais, ou acha que conhece, né? No meu caso, mas não conhecia tão a fundo. Então, eu fico pensando assim nessa coisa, até na leitura, tem muitos momentos em outros livros também, que ele fala que é mais fácil em casa do que na rua, né? Que tem respostas assim que ele fala disso. Mas tem uma fala, tem uma situação que ele conta, eu acho que é naquele livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, eu acho, que é uma cena que ele traz que a mulher foi calma com um ladrão na escola. Se eu não me engano, era uma escola, e a pessoa foi super calma com esse ladrão que entrou na escola, né? E aí o Marshall responde para ela, nossa, você conseguiu, né, no momento de tensão, manter a calma e conversar com ele e levá-lo a uma reflexão do que ele queria naquele momento, qual era a necessidade dele naquele momento. E aí ela termina e fala assim, mas em casa eu cheguei e já briguei com meu filho, não sei o que lá. Então, assim, não, né, é uma parte aí dessa literatura, acho que é desse livro, enfim. Mas fiquei pensando nisso. Ao mesmo tempo, queria também falar, né, uma coisa com o trabalho, né? Mas também não é só no trabalho, mas me veio o trabalho, num contexto de trabalho. Quando a gente faz um pedido num trabalho, tem uma ação. Por isso que é tão importante saber se a pessoa compreendeu aquele pedido, porque ela vai ter que ter uma ação. Imagina se ela faz uma coisa errada no trabalho. Né? Se ela achou que eu queria que ela, sei lá, apertasse um botão e ela apertou outro. Então, eu preciso ali confirmar muito, né? O que você compreendeu desse pedido? Seja ele escrito ou não, o quanto eu preciso reforçar mesmo. O que você vai fazer a partir disso que foi informado? Porque a possibilidade de fazer algo errado, porque interpretou, né, de uma forma diferente, é muito grande. Pensa num hospital, por exemplo. Essa semana eu estava com meu namorado e ele usa um aparelho na perna. Então, ele tirou o aparelho para entrar para fazer a ressonância. E uma enfermeira falou assim, nem precisa passar aquele... Tem um negócio detector de metal, né? Porque eu já te vi tirando o aparelho. Aí a outra falou assim, não, precisa sim, é protocolo. É protocolo, pode ter brinco, sei lá, né? Pingente no sutiã, nós mulheres temos, né? Então, assim, precisa ser dito ali, mesmo naquela situação dela tá vendo ele tirar o ferro, mas espera aí, tem um protocolo ali para confirmar. Eu achei isso muito interessante também, que vai ao encontro desses temas de todo cuidado para cumprir um protocolo, né, para fazer uma ação necessária e não ter uma consequência ruim. Eu quero só contribuir, Lid, com você falando agora, eu me lembrei de uma situação que aconteceu ontem.
bem recente. Como a comunicação ela é muito sensível, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ela me mandou um material, ela falou, valida, vê se está certo e tudo mais. Aí eu abri o arquivo, olhei, tinha algumas considerações que eu achei que tinha que fazer. Aí eu fui na mesa dela e falei, olha, eu gostaria que você colocasse nesse gráfico essa informação, nesse outro aqui. E foi só o que eu achei que precisava melhorar, e nisso uma outra pessoa me chamou, né? Porque o mundo do trabalho é assim, você faz duas coisas ao mesmo tempo. E eu virei e continuei falando com a outra pessoa, e ela se deu por satisfeita que estava tudo ok. E aí passou o dia, no final do dia eu falei, vamos revisar, né, como é que ficou depois que você fez a alteração. Aí ela falou, eu já mandei para gerente, né? Aqui meu coração acelerou, porque na minha cabeça eu não completei a informação, né? Porque eu imaginei, ela vai fazer a revisão, nós vamos olhar de novo e depois ela vai mandar para a superiora, né? Eu falei, tá bom, né? Eu entendi naquele momento onde, e aquilo mexeu comigo, assim, deu uma ansiedade. Eu falei, caramba, não vi como é que ficou no final e tudo mais. Mas é muito claro isso que vocês estão trazendo nesse momento, né? Então, eu fiz uma comunicação e fui até uma parte e não voltei. Então, eu não estava prestando atenção, né? Plena ali naquela conversa e no desfecho, que estava óbvio para mim que ela iria voltar, mas o óbvio nem sempre é para o outro, né? Então, que a Suíla está falando assim, se é mais fácil, eu não sei, Suíla, eu acho que fora também é difícil, porque as pessoas têm crenças, ou a mentalidade dela, tipo, a minha chefe já deu ok, então eu já posso ir fazendo, né? Enfim, então isso para mim foi muito, muito claro, né? Vocês trouxeram aqui os exemplos de como é muito um acender de um fósforo, né? Basta um detalhe para aquilo se tornar outra coisa e não aquilo que você estava na mente, né? Então, é um exercício mesmo para a vida. E escutar, né, gente? Ai, nossa, como é difícil. E se fazer, acho que tem toda uma técnica aí de fala que a gente tem que falar na entonação certinha, se posicionar e se colocar da forma que a pessoa possa entender. E às vezes a gente fala X, a pessoa entende Y. Tem até uma música, acho que é o Ney Matogrosso que canta, que ele fala, né? Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar. Então eu escuto. Então nem sempre a gente também entende os comandos, porque a gente também não está, de fato, escutando, né? A gente ouve, assim, falou. E aí a Daniela tá falando, né? Ela falou uma coisa, a pessoa entendeu que aquilo ali era o suficiente, e foi, e não teve um contra-retorno, né? Não teve uma comunicação, terminei de fazer, você quer dar uma olhadinha? Quer dizer, a gente nossa, é aprendizado diário e o tempo todo. Muito legal, Flávia, porque é tão importante que tem diferença quando a gente fala alto, porque a gente também se escuta. Às vezes, quando eu escrevo, quando eu penso, não é tão impactante quanto quando eu falo o que eu estou pensando. Quando eu falo, eita, aqui que saiu no meu pensamento estava mais legal. Depois que eu falo. Gente, são 4 agora para as 8. Então, a gente está terminando. Lu, não sei se aqui no meu balanço de todos falaram, você falou menos, não sei se você gostaria de falar um pouco mais, alguma coisa que chegou para você. Não? Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu não consigo levantar a mãozinha, não sei onde que levanta, mas tá tranquilo. Então, mesmo sem mãozinha, corta a gente e fala também com você. A voz e falar alguma coisa, mas é isso. Então tá bom. Mas então posso comentar com você para a gente finalizar? Como é que foi esse encontro para você? A gente vai finalizar e vai fazer aquela parte 2? Isso, aí a gente vai falar só de apoio. Isso, já explico para Célia fez uma carinha ali, acho que ela não
não acompanhou, mas aí eu explico. Vamos lá fazer um check-out, então, né, um como ficou para sair desse encontro, e aí depois eu falo para a gente cumprir o horário. Beleza, Lu? Como foi esse encontro para você? Já vai começar comigo? Não, é sempre enriquecedor, né? É maravilhoso a gente estudar. Eu nunca vou me cansar de dizer que porque essa ideia, para mim, é muito nova, né? E descobrir que a gente tem uma fala tão violenta desde a infância, né? Um negócio assim que a gente acha que era normal e de repente, muitos detalhes, né? É muito enriquecedor esse negócio, porque a gente começa a ver tantos ângulos, né? O nosso lado, o lado da pessoa, e como a gente consegue pôr isso na prática, né? O meu desafio é esse, a prática. Vocês estavam falando de praticar em casa, infelizmente eu não posso, que eu moro sozinha, mas eu tento distribuir isso aí com todo mundo, assim, né? Mas quando vê, a gente está igual, né? É difícil colocar na prática, mas eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É a gente ler e estudar e conversar sobre, né? Isso, para mim, está sendo muito enriquecedor, eu só agradeço. Mais alguém quer comentar como está saindo desse nosso encontro? Eu quero dizer que a cada encontro, para mim, o valor agregado mesmo do momento é de uma riqueza muito grande, assim, né? É muito rápido, passa muito rápido, mas as informações, elas reverberam na minha mente durante os outros dias, né? E é algo muito desse grupo mesmo, porque já participei de outros grupos e não tem aquele match, né? Então, e a segurança psicológica, né, que foi criada, para mim é muito valiosa no sentido de exposição, da gente poder falar aqui, todas terem esse comportamento acolhedor, né? Então, para mim, estou saindo sempre muito feliz. Eu, como disse no início, saio gratificante, tentando vivenciar a cada dia e todo dia que acontece uma situação, eu lembro desse encontro e aí eu faço o exercício da tentativa, viu, Lu? Porque é difícil, né? Como a Lidy falou, os nossos ouvidos é o primeiro a ouvir o que a gente está falando, né? Então, quando a gente ouve a forma que a gente fala com o outro, é aí que a gente se corrige, é aí que a gente vai tentar colocar em prática, né? É isso. Eu levantei a mão ao invés de. Eu fiz assim. É, essa coisa que a Dani falou ali da segurança é muito bacana, porque a gente pode falar de coisas que a gente talvez não falaria em outros lugares, né? E se sente muito à vontade para falar, e isso é muito legal. E eu acho que muito mais do que observar, talvez seja por isso que o grupo seja tão legal, muito mais do que a gente observar o outro, a gente acaba aprendendo com o que o outro fala sobre nós, né? Aí a gente começa a olhar mais para nós. E aí a gente começa a pensar assim, poxa, eu não estou sozinha não, mas isso aqui eu posso fazer melhorzinho, porque a Sueli deu um exemplo ali que, né, ou a Bárbara falou uma coisinha aqui que, poxa, e aí a gente vai juntando um pouquinho de cada um, mas não julgando o outro, olhando para a gente, entendendo aonde a gente pode, né, conseguir, assim, seguir e trilhar um caminho melhor, tanto na comunicação, com a nossa família, com as pessoas de fora, no ambiente de trabalho, enfim. Eu acho que é isso, essa sensação que eu saio hoje, de olhar mais para mim, cada vez mais para mim, para depois ter a percepção do outro.
E saí contente também de ter participado, apesar que eu saí, tive algumas interrupções aqui, mas eu saio contente de relembrar da importância de fazer o pedido, né? E a hora que eu faço pedido, eu automaticamente eu me conecto com o outro, da importância de conectar, se o outro me entendeu, o que eu estou dizendo, como que impacta, né, e rever isso. É impressionante como a comunicação, cada um desses 4 passos que a gente fala na CNV, né, a importância da gente estar revendo e praticando, revendo e praticando. Porque o pedido é um pedacinho difícil, né? A gente não está habituada, a gente sai, né, dessas maneiras de fazer o pedido e de se fazer entender, né? Obrigada. Obrigada, Lide, Bárbara e a todo o pessoal. Eu saio feliz de estar aqui com vocês, um pouco frustrada, assim, em vários sentidos, porque eu estava meio desconectada essa semana, eu fiz um procedimento cirúrgico na segunda, um pequeno, mas eu me desconectei total. Ao mesmo tempo que eu estava, acho que, precisando um pouco disso, e hoje eu não consegui chegar no horário, queria ter chegado mais cedo, né? Mas peguei um pedacinho e celebro estar aqui com vocês, sempre também aprendo, sempre muito bom ouvir as histórias, né, como a gente se conecta como seres humanos, né, como as coisas se repetem, né, e a gente acaba um nutrindo o outro. Gratidão. Eu não sei se a Aline, como ela tirou o vídeo, não sei se ela teve que sair. Então, eu vou finalizar. Vamos finalizar, né? Porque estou aqui. É um meio de comunicação, né? A gente vai pela. Tirou o vídeo é porque deu uma saidinha, né? Também é um meio de comunicação. Acho que sim, porque como eu comentei, ela não retornou, acho que ela teve que sair mesmo. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu vou fazer assim, a gente finaliza aqui e aí a gente fala do grupo de apoio, da ideia, tá bom? De toda forma, só para deixar registrado mesmo, registrado na gravação, né? Então, vou falar para a Célia e para todas nós. No grupo do WhatsApp, eu comentei de uma ideia, né? Da gente ter algumas ações de apoio. E aí, conversa tal dia, tal dia, tal dia. Aí eu falei, quer saber, será que pode ficar uma meia hora a mais do nosso encontro de hoje e a gente conversar na sequência? Então, é isso que faremos. Célia, fica à vontade se você quiser participar. Tá bom? Então, só vou dar boa noite. Vamos falar boa noite, boa noite, boa noite, mas fica aqui quem tiver que ficar sobre o parágrafo. Boa noite.